Existem muitos acupunturistas que acreditam que basta colocar a agulha no ponto de acupuntura e que tudo vai se resolver como se fosse mágica. Mas, na verdade, não é bem assim. Existem várias técnicas de agulhamentos diferentes para as mais diversas condições. E nessa aula aqui, nós vamos falar de uma técnica de agulhamento clássica chamada TC, que pode ser traduzida como agulhamento concentrado. Então, quando a gente fala de técnicas de agulhamento ou do agulhamento na prática clínica, a primeira coisa que é preciso saber é que não se limita apenas a colocar a agulha no ponto de acupuntura. Obviamente que antes de colocar qualquer agulha, é preciso palpar a região e localizar o ponto. Mas não basta também ir lá, colocar a agulha, esperar meia hora e tirar, e esperar que os efeitos aconteçam de forma mágica, de forma espontânea. É preciso também pensar em técnicas diferentes de agulhamento que são indicadas para situações específicas. Ou seja, para determinada patologia, nós podemos utilizar sequências de agulhamento diferentes, podemos fazer agulhamentos aí de formas diferentes, em profundidades diferentes e também com estímulos diferentes. Uma dessas técnicas de agulhamento se chama TC, ou agulhamento concentrado. Essa técnica, ela já está descrita no capítulo 7 do Lin Shu, que é o eixo espiritual, a segunda parte do clássico interno do Imperador Amarelo, e é uma das 12 técnicas clássicas de agulhamento. Quando nós observamos o que está escrito neste capítulo sobre o TC, nós teremos o seguinte: agulhar o centro da parte afetada com uma agulha filiforme, ou seja, a própria agulha de acupuntura que nós estamos acostumados a utilizar, e ambos os lados com outras duas agulhas. E é para tratar o frio e calor leves, porém prolongados. Ou seja, é uma técnica de agulhamento que envolve 3 agulhas e que serve para frio e calor prolongados. Vamos entender melhor como é feito o agulhamento concentrado ou a técnica do TC. Nós vamos localizar a área afetada, a área onde o paciente sente dor, e normalmente é uma dor prolongada, é uma dor muito longa, que pode durar meses ou até anos. Então, nós vamos lá palpar a região, identificar o ponto mais dolorido, e aí nós vamos inserir uma agulha na perpendicular. Quando a gente fala de TC, ele pode ser feito tanto em um ponto de acupuntura, quanto em um ponto ASH, ou seja, em um ponto onde há dor. Fica aí no seu critério e de acordo com a necessidade do seu paciente. Colocada a primeira agulha na perpendicular, nós vamos inserir a segunda agulha. Essa segunda agulha vai ser colocada de forma oblíqua, mas de modo que as duas pontas se unam lá dentro daquele ponto mais dolorido. Então, eu tenho a primeira agulha perpendicular, eu entro com a segunda agulha de forma oblíqua, buscando fazer com que as duas pontas se encontrem. Se você tiver uma boa destreza e uma boa sensibilidade no agulhamento, você vai sentir exatamente o momento onde a ponta da segunda agulha encontra a primeira. E isso é muito importante para que essa técnica seja efetiva. O terceiro passo é colocar a terceira agulha. Então, eu coloco a primeira perpendicular, a segunda oblíqua, de modo que as pontas estejam exatamente unidas, e aí eu venho e coloco a terceira, também de forma oblíqua, de modo que as pontas das 3 agulhas se encontrem ou no ponto de acupuntura ou no ponto ASH. Para que serve esse agulhamento? Para que serve o TC? Dor prolongada. Então, aquele paciente que vem com uma reclamação de uma dor bastante pontual, dói aqui, há 20 anos, há 6 meses, há bastante tempo. Então, tem uma relação direta aí com a presença de fator patogênico na profundidade e que está ali parado, causando dor. Lembrando que toda dor está associada à falta de livre fluxo. Doenças de frio em pequenas regiões, ou seja, regiões bastante concentradas, com penetração profunda de fator patogênico. Quando você trata o paciente na prática clínica com várias
formas, de técnicas. Ah, eu já fiz agulhamento, já fiz gua sha, já fiz ventosa, já fiz moxa e não melhora. Pense em utilizar o TC, porque ele é bastante efetivo. Quando nada melhora, significa que a condição está bastante profunda. E aí o TC é a melhor técnica para isso. Então, de forma geral, nós vamos falar que o TC ele é indicado para casos onde há dor concentrada e profunda, ou então em casos de síndrome B, de síndrome de obstrução dolorosa por frio, e aqui é especificamente por frio, e que atinja pequenas áreas. Dor no corpo inteiro, eu vou usar TC? Não. Dor específica, num ponto específico do corpo, eu vou usar TC? Vou usar TC e é a melhor técnica que nós podemos utilizar. Para finalizar, eu trouxe aqui para você um caso clínico para ilustrar melhor a aplicação do TC na nossa prática clínica. Então, nesse caso clínico, a queixa principal da paciente era ansiedade, mas existia uma condição secundária. E aí, dentro do atendimento dessa mulher de 52 anos, com histórico de esterectomia e há 8 anos com relato de dor fixa na região do abdômen inferior. Ela veio por conta da ansiedade e aí, durante a conversa, durante os atendimentos, ela relatou, olha, eu tenho uma dor aqui, e colocou o dedo na região do abdômen inferior, mostrando um ponto bastante específico onde ela sentia dor. E aí, perguntando sobre essa dor, perguntando sobre a região, ela contou que fez uma esterectomia há 8 anos atrás e um mês depois da cirurgia, a dor começou. A dor piorava com o frio e ela passou esses 8 anos reclamando com o médico ginecologista dela, que falava que era apenas uma aderência, ou seja, era uma consequência da cirurgia, mas nada poderia ser feito. Não tinha nenhum tratamento para resolver a dor, seria algo aí que ela precisaria conviver o resto da sua vida. E aí, dentro da palpação, então, se há dor na região, nós vamos palpar a região para encontrar o ponto mais dolorido. No caso, o ponto mais dolorido era um ponto extra. Ponto extra chamado zigon, palácio da criança, que tem uma relação muito direta e específica com o útero. É o ponto extra, EX-CA, porque está na região do abdômen, número 1. E aí, neste ponto mais dolorido, que era o zigon, foi realizada a técnica do TC. Então, primeira agulha perpendicular, segunda agulha do lado esquerdo com as pontas lá se encontrando e a terceira agulha do lado direito com as pontas se encontrando. Só para você saber, o Zigong vai estar na mesma linha do VC3, portanto, um tsum acima da sínfise púbica e 3 tsuns para a lateral. Lembrando que VC3 é linha média e o Zigong vai estar a 3 tsuns laterais. No caso dela, era do lado direito, era um ponto específico onde ela sentia a dor. Foi feita a técnica do TC e na semana seguinte a paciente relatou que a dor tinha desaparecido. Ela começou o atendimento dizendo, nossa, o que você fez? Porque a dor de 8 anos, de repente, desapareceu. E 6 meses depois do uso dessa técnica, que foi utilizada apenas uma vez, a paciente relatou que nunca mais sentiu dor na região. Portanto, TC é um tipo de agulhamento bastante específico para dor em regiões bastante pequenas e é traduzido como agulhamento concentrado. O que ele vai fazer? Ele vai levar uma quantidade muito grande de Ti para a região, para que consiga dissolver aquilo que está gerando dor, uma estase de sangue, um acúmulo de fator patogênico ou um próprio acúmulo de Ti, que é uma estagnação de Ti. Essa aula fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado de conhecer esta técnica clássica de agulhamento e utilize aí na sua prática clínica. Se você já utilizou e teve resultados ou não, deixa aqui embaixo também para eu saber. Dúvidas e comentários também, deixa aqui embaixo. Senão, a gente se vê numa próxima aula aqui da Academia do Aprendiz. Até lá, tchau, tchau!